Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concurso. Hoje nós iremos trabalhar nosso primeiro simulado, reta final para a Polícia Militar do Pernambuco, beleza? Nosso simulado será composto aí pelas disciplinas do bloco 3 do nosso edital, ó. Composto pelas disciplinas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Extravagante, certo? Lembrando que o edital ele trouxe aí 20 questões para o bloco 3, certo? Sendo 10 questões de Direito Constitucional e as outras 10 questões serão aí de Direitos Humanos e Legislação Extravagante, certo? Então nós trouxemos aí, filtramos as questões mais recentes da Banca Instituto UCP, cobradas em concursos, carreiras policiais, para de fato a gente simular a nossa prova, beleza? Então vamos aí focar no nosso simulado, reta final. Queremos aqui externar nossa gratidão a todos vocês que abraçaram nosso projeto Rumo a PMPE, todos vocês que vêm na caminhada aí com o VAD Concurso, sempre deixando aquele like, deixando aquele comentário positivo. Então, queremos externar nossa gratidão a todos vocês que estão conosco nessa caminhada, beleza? Então, vamos iniciar nosso simulado, certo? Só que antes de iniciar nosso simulado, quero deixar aqui para vocês que ainda está em tempo de adquirir o nosso combo para a Polícia Militar do Pernambuco, senhores. Ainda temos aí mais de 2 semanas para a prova. Nosso combo é composto pelo VADMEC e caderno 1000 questões, certo? Dá tranquilamente para os senhores lerem esse VADMEC aqui várias vezes antes da prova e resolver essas 1000 questões. Pessoal, vocês não têm noção quanto esse material vai ajudar vocês aí para essa prova nesse período de reta final, certo? Eu garanto a vocês que vocês estudando só por esse material, vocês vão gabaritar todas as questões do bloco 3 do seu edital, certo? Então aí são 1000 questões focadas no Instituto UCP, dá para vocês aí fazerem várias vezes essas questões, certo? Então deixei o link aí na descrição, pode clicar aí no link aí abaixo, vocês vão ser direcionados lá para o nosso site. Tá um preço super acessível, praticamente aí de graça para vocês, vai ajudar bastante aí na reta final dos senhores, beleza? Então, desejo boa sorte a todos, vamos iniciar nosso simulado, lembrando aí que pode deixar aquele feedback, certo? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanando as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos iniciar o nosso simulado. Questão número 1. Renomada associação privada de âmbito municipal que atua na área da proteção à infância e à juventude foi objeto de matéria jornalística veiculada em programa televisivo dominical, na qual se denunciou, com a exibição de evidências robustas, que as atividades institucionais desenvolvidas pela associação estariam ligadas ao tráfico internacional de menores. Considerando o caso narrado e as disposições constitucionais acerca das associações, é correto afirmar que, então vamos lá, responder nossa alternativa correta com relação às associações, beleza? Letra A diz o seguinte, ó, a entidade associativa não poderá ser compulsoriamente dissolvida em razão do direito constitucional de liberdade de associação. Senhor, de fato existe essa liberdade de associação, porém elas podem sim ser compulsoriamente dissolvidas. Isso aqui está previsto na nossa Constituição Federal, certo? Então, ela pode ser compulsoriamente dissolvida sim em caso de decisão judicial transitado em julgado, certo? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, ó, a associação somente poderá ter suas atividades suspensas ao final do regular processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Senhores, também alternativa incorreta, certo? A associação, ela pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial apenas, ó, e não administrativa. Tem que ser aqui, ó, decisão judicial, beleza? E não administrativa. Letra C, ó, as atividades da associação não poderão ser suspensas, eis que ela não detém caráter paramilitar. Senhores, alternativa incorreta, certo? De fato, é plena liberdade da associação, porém para fins lícitos, certo? Vedado a de caráter paramilitar. Então, a nossa Constituição Federal, artigo 5º, ele traz expressamente aí essa vedação à associação de caráter paramilitar, beleza? Então, letra C incorreta. Letra D nos diz o seguinte, ó, na esfera administrativa, para que a associação tenha suas atividades suspensas, faz imprescindível que o processo judicial que apura o ilícito penal já tenha transitado em julgado. Pessoal, 2 erros aqui nessa alternativa. Primeiro, falar aqui, ó, na esfera administrativa, certo? Já vimos que tem que ser por decisão judicial, certo? Então, ela na esfera judicial. E para que essa associação tenha suas atividades suspensas, há necessidade, sim, de decisão judicial. Agora, não necessariamente transitada em julgado.
não necessariamente transitado em julgado, certo? Então, para que a associação tenha suas atividades suspensas, há necessidade sim de decisão judicial, porém não necessariamente, não é obrigatório ter aí esse transitado em julgado, ok? Então, alternativa incorreta. Por fim, letra E, gabarito da nossa questão, diz o seguinte, ó, as entidades da associação só poderão ser suspensas por decisão judicial, correto, independentemente, ó, do trânsito em julgado, foi o que acabamos de explicar, certo? As associações, elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora, no caso dela ser compulsoriamente dissolvida, deve-se sim ter o trânsito em julgado. Então, quando falarmos de suspensão da associação, baixa aí a decisão judicial, independentemente do trânsito julgado. Agora, quando falarmos de que ela pode ser compulsoriamente dissolvida, aí sim, tem que ter a decisão judicial com decisão transitada em julgado, beleza? Então, gabarito da nossa questão aqui, número 1 do nosso simulado, letra E, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 2. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinala a alternativa incorreta, certo? Vamos lá. Letra A diz o seguinte, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, perfeito, certo? A alternativa aqui, letra A, está correta, conforme aí nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, tudo em ordem aqui, não é nossa alternativa incorreta, certo? Letra B diz o seguinte, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Também aqui tudo perfeitinho, conforme nosso artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Letra C diz o seguinte, entre outros, são privativos de brasileiro nato os cargos de senador e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? É o gabarito da nossa questão número 2, certo? Pois o cargo de senador, ele não é privativo de brasileiro nato, certo? Nós temos aí o rol de cargos privativos de brasileiro nato lá no artigo 12, ó, artigo 12 da nossa Constituição Federal, certo? Ele vai trazer aí sete incisos. Primeiro, vai ser cargo de privativo de brasileiro nato, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, certo? Então, é o presidente do Senado Federal e não o senador. De ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado de Defesa, certo? Temos o mnemônico que vai ajudar bastante vocês. Trouxemos em outras aulas já esse mnemônico, mas vamos reforçar aqui, que é o mp3.com, certo? Aqui o M, nós vamos ter aqui o M de ministro do Supremo Tribunal Federal, P3, nós teremos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, certo? Letra C aqui do COM, teremos carreira diplomática, o O de oficial das Forças Armadas e o último M, ó, de ministro de Estado da Defesa, certo? Então lembre-se desse mnemônico, desse macete, mp3.com, cargos privativos brasileiro nato, artigo 12 da nossa Constituição Federal, que vocês não vão errar questão nenhuma desse assunto, beleza? Então, gabarito nossa questão número 2, letra C, ok? Vamos ver aqui nossas próximas alternativas. Letra D diz, ó, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses, certo? Até 6 meses antes do pleito, correto? Beleza? Letra E diz o seguinte, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Perfeito, senhor. Então, a alternativa aqui, letra E, também está correta. Então, gabarito da nossa questão número 2, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
Então, pessoal, vamos ver aqui nossa alternativa correta, esteja aí conforme o artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Letra A diz o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, inclusive no anonimato. Pessoal, alternativa incorreta, certo? Pois nossa Constituição Federal, especificamente lá no artigo 5º, veda expressamente aqui o anonimato, certo? Então, aqui é vedado o anonimato, certo? Então, é livre sim a manifestação do pensamento, porém vedado o anonimato, beleza? Letra B, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, não sendo, contudo, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pessoal, alternativa incorreta, pois é assegurado sim, certo? O direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certo? Então, aqui alternativa incorreta. Letra C diz o seguinte, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que os regimentos internos estabelecerem. Pessoal, também aqui a alternativa incorreta, certo? Pois não são aqui regimentos internos estabelecidos, certo? Deve ser uma lei específica, ok? Nosso artigo 5º traz expressamente que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas, certo? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, certo? E não aí que os regimentos internos estabeleceram, certo? Então, por esse motivo, também a alternativa C incorreta. Letra D, ó, é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Pessoal, alternativa aqui também incorreta por um detalhe, certo? Pois a locomoção no território nacional realmente ela é livre, porém em tempo de paz, certo? E não, ó, em qualquer tempo. Em tempo de paz, certo? Vai ser livre sim essa locomoção, porém em tempo de paz, ok? Expressamente aí trago pelo nosso artigo 5º também da Constituição Federal. Por fim, nos restou a letra E, que é o gabarito da questão número 13, diz o seguinte, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, gabarito da nossa questão número 3, letra E. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Considerando a administração pública, assinala a alternativa correta, certo? Letra A. A investidura em cargo ou emprego público e as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, da forma prevista em lei. Pessoal, a alternativa letra A está incorreta, certo? A regra, sim, é que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, certo? Porém, aqui, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, certo? Então, aqui, ó, esses cargos aqui de nomeação para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, eles não dependem de aprovação prévia no concurso público, certo? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável 2 vezes por igual período. Senhores, também a alternativa B aqui está incorreta, certo? Pois ele será prorrogável uma única vez, apenas uma única vez, beleza? Letra C, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concursos públicos de provas ou de provas e títulos será convocado, mas não terá prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Também aqui, letra C está incorreta, certo? Ele terá prioridade, sim, certo, de assumir o cargo e emprego na carreira, certo? Então, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, prazo improrrogável, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade, certo? Com prioridade sobre novos concursados. Então, alternativa C, incorreta, beleza? Letra D, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ou ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas, ó,
as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Senhores, perfeito, certo? Perfeito aqui, gabarito nossa questão número 4, letra D, certo? Aqui por força do nosso artigo, ó, 37 da Constituição Federal, certo? Então, as funções aí de confiança, certo? Elas serão, sim, destinadas apenas à atribuição, direção, chefia e assessoramento, beleza? E letra E, por fim, diz o seguinte, ó, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos expressamente na Constituição Federal. Pessoal, o direito de greve ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, certo? Então, a Constituição ela não trata especificamente aqui desses termos e os limites aqui da situação de greve, certo? E sim, será aí leis, certo? Definidas em leis específicas. Então, a alternativa aqui, letra E, incorreta, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5. No que diz respeito ao processo legislativo, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. A Constituição Federal pode ser emendada mediante proposta. 1. Presidente da República. 2. Do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 3. De 1/5 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E 4 aqui, ó, de iniciativa popular. Pessoal, para respondermos essa questão, devemos aqui saber do nosso artigo 60 da nossa Constituição Federal, certo? Que ele vai nos trazer que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Primeiro, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, só a terceira alternativa aqui já está falsa, certo? Em trazer aqui de 1/5 dos membros. O certo seria 1/3, beleza? Ela pode ser também emendada mediante proposta do Presidente da República. Então, aqui verdadeiro, certo? E, por fim, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, certo? Então, aqui, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal e também aqui, falso para de iniciativa popular, certo? Então, a Constituição Federal pode ser emendada aqui, de acordo com nossas alternativas, apenas pelo presidente da República. Então, ficamos com a seguinte sequência: verdadeiro, falso, falso e falso. Gabarito nossa questão número 5. Letra D, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6. Determinado deputado estadual apresentou projeto de lei dispondo sobre o regime jurídico dos militares estaduais, a fim de instituir regulamentação acerca da indenização por morte e invalidez permanente dos militares de Goiás. Como forma de reconhecer e valorizar o excelente serviço prestado pela categoria, a proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do Estado. Considerando o caso narrado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a nova lei estadual aí temos nossas alternativas. Pessoal, a questão aqui trouxe que um deputado estadual apresentou um projeto de lei dispondo sobre o regime jurídico dos militares estaduais. Então, a questão ela quer saber se esse projeto apresentado pelo deputado ele é incompatível ou é compatível com a Constituição, se ele é inconstitucional, se ele é constitucional. Então, vamos ver aqui nossas alternativas. A letra A diz o seguinte: ó, é incompatível com a Constituição Federal. Diz aqui que é incompatível com a Constituição Federal, haja vista que a lei de iniciativa parlamentar, por força do princípio da simetria, não pode dispor sobre o regime jurídico dos militares estaduais. Pessoal, aqui a alternativa correta, certo? De cara aqui, gabarito nossa questão número 6, a letra A, certo? Pois aí, à luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos militares, certo? Então, é uma matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo e não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar, certo? Então, aí a alternativa correta está incompatível com a Constituição Federal. Haja visto aí que é uma matéria de exclusividade aí do Poder Executivo estadual e não pode ser aí matéria de iniciativa parlamentar, certo? Então, o gabarito da nossa questão aqui, letra A, ok? As outras alternativas dizem o seguinte: letra B, inconstitucional, porque compete à União legislar sobre direito civil, o que abrange as indenizações por morte e invalidez permanente dos militares estaduais, certo? Também aqui, apesar de
de competir à União, legislar sobre direito civil, a norma é inconstitucional por ferir a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então, essa matéria ela é exclusiva e privativa do chefe do Poder Executivo, certo? Então, alternativa bem correta. Letra C já diz aí que é inconstitucional, já vimos que ela não é, certo? Então, está errada. Letra D também vem dizer que é constitucional, também está incorreto. E letra E dizer que é compatível também, ela não está compatível, tendo em vista aí que é privativo do Poder Executivo, certo? Então, gabarito da nossa questão número 6, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7. Suponha que o presidente da República e o vice-presidente viajaram em missão oficial com a finalidade de representar a República Federativa do Brasil em importante reunião internacional, que ocorrerá na sede europeia da ONU, para discutir questões afetas à segurança mundial. Nesse contexto, conforme a ordem de substituição estabelecida na Constituição Federal, será primeiramente chamado ao exercício da presidência o. Então, pessoal, estamos falando aí a ausência, certo, do impedimento do presidente e o vice-presidente que viajaram na missão, certo? Então, aí nesse contexto, conforme a ordem de substituição, substituição estabelecida na Constituição Federal, será primeiramente chamado ao exercício, da presidência, o presidente da Câmara de Deputados, B, presidente do Senado Federal, C, presidente do Tribunal de Contas da União, D, o presidente do Supremo Tribunal Federal e E, ministro da Defesa. Pessoal, nessas situações aqui de impedimento do presidente e vice-presidente da República, nós teremos uma sequência de pessoas que serão convocadas aí, certo, para assumir essa posição. Em primeiro lugar, nós teremos o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, nós teremos o presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. E, por fim, nós teremos o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, STF. Certo? Então, nós teremos essas três pessoas aqui nessa ordem sucessiva. Primeiro, presidente da Câmara de Deputados. Segundo, presidente do Senado Federal. E terceiro, presidente do STF. Certo? Então, aqui, o caso da nossa questão, será primeiramente chamado a exercício da presidência, ó, o presidente da Câmara dos Deputados. Letra A, gabarito da nossa questão número 7, certo? Isso aqui, pessoal, por força do artigo, ó, 80, lá da nossa Constituição, certo? Que ela vai trazer expressamente lá os casos, em caso de impedimento de presidente e vice-presidente, certo? Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara de Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, aqui nesse caso concreto, será aqui letra A, presidente da Câmara de Deputados, certo? Logo em seguida, seria o do Senado Federal, a letra B, e posteriormente aqui, letra D, presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, gabarito da nossa questão número 7, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8. Segundo a Constituição Federal, nos crimes de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo, letra A, Supremo Tribunal Federal, letra B, Senado Federal, C, Câmara de Deputados, D, Tribunal de Contas e E, Ministério Público Federal. Pessoal, nós temos duas situações aqui que eu quero que vocês fiquem atentos. Dos crimes do presidente da República. Quando falarmos aí de crimes comuns, ó, crimes comuns, certo? Nós teremos aí a atribuição do Supremo Tribunal Federal para julgar, certo? STF. Quando falarmos nos crimes de responsabilidade, como foi dito aqui na questão, nós teremos aí como o Senado Federal para julgar, certo? Senado Federal. Então, falando de crimes comuns, STF julga. Falando de crimes de responsabilidade do presidente, o Senado vai julgar, certo? Então, gabarito da nossa questão número 8, ó, letra B, Senado Federal. Nessa situação aqui, ó, de responsabilidade do presidente da República, certo? Então, falou de crimes comuns, faça a ligação com o STF. Falou de crimes de responsabilidade, será o Senado, certo? Isso aqui, senhores, por força do nosso artigo 86 da nossa Constituição Federal, ok? Então, gabarito aí da nossa questão número 8, letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 9. De acordo com a Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta, certo? Então, vamos ver a alternativa aqui incorreta. Letra A diz o seguinte, ó, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira,
Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Ao Poder Judiciário, sim, é assegurada essa autonomia tanto administrativa como financeira. Isso aqui por força do nosso artigo, ó, 99 da Constituição Federal. Ok? Então, a alternativa A está correta. Letra B, ó, cabe ao Poder Judiciário, como função institucional, exercer o controle externo da atividade policial. Pessoal, alternativa incorreta, certo? Exercer o controle externo da atividade policial é uma função institucional do Ministério Público, MP, certo? Ministério Público e não do Poder Judiciário. Então, cabe ao Ministério Público, como função institucional, exercer o controle externo da polícia, da atividade policial, beleza? Então, gabarito nossa questão número 9, ó, letra B, ok? Então, vamos ver aqui as outras alternativas, certo? Letra C diz o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração, ó, de infrações penais, exceto as militares. Perfeito, certo? Alternativa aqui, letra C correta, conforme aí nosso artigo 144, certo? Letra D, ó, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também aí a alternativa correta, certo? E por fim, letra E diz o seguinte: ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Também aí, perfeita alternativa está correta, certo? Então, gabarito da questão número 9, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 10, ó. Em relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinada a alternativa incorreta. Letra A. Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Pessoal, a alternativa aqui está correta, certo? De fato, não cabe aí o habeas corpus em relação a punições disciplinares por força do nosso artigo, ó, 142, nossa Constituição. Beleza? Letra B, ó, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. De fato, sim, são proibidas ao militar tanto a sindicalização como a greve. Também a alternativa correta, certo? Também por força do nosso artigo 142. Letra C, ó, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Também aqui está a alternativa correta, perfeito, conforme em nossa Constituição, texto de lei, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Letra D, ó. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública é fixada pelo regime de vencimento. Pessoal, a alternativa aqui está errada, certo? Visto que essa remuneração será feita no regime de subsídio, em parcela única, certo? Por força do nosso artigo 144. Então, nosso artigo 144 da Constituição fala sobre a segurança pública, ele vai trazer expressamente essa situação da remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública. Vai ser fixado por regime de subsídio em parcela única, certo? Então, a alternativa D, ó, está incorreta, pois não é regime aí de vencimentos. Ok? Então, gabarito nossa questão número 10, letra D, certo? E por fim, a letra E, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Também a alternativa aqui está correta, certo? Gabarito nossa questão número 10, letra D. Pessoal, aqui nós finalizamos as 10 questões pertinentes ao bloco 3 do nosso edital de direito constitucional, certo? Então, a prova dos senhores serão compostas aí por 10 questões de direito constitucional. Foi aqui distribuído os tópicos conforme a análise feita da banca, certo? Então, essa banca ela vai cobrar mais ou menos nesse sentido aqui a distribuição das questões, certo? Respeito a questões de segurança pública, respeito da questão lá da organização dos poderes, poder legislativo, judiciário, questão lá do nosso artigo 5º, ok? Então vai ser mais ou menos nessa pegada aqui a distribuição dos tópicos nas questões de direito constitucional, certo? Agora nós vamos resolver aí 3 questãozinhas de direito humanos, beleza? Então vamos aí para a nossa questão número 11. Questão número 11.
Assinala a alternativa correta, tendo em vista a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, já aqui, pessoal, falando da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossa DUD, iremos responder agora 3 questõezinhas a respeito de nossa disciplina de Direitos Humanos, beleza? Letra A diz o seguinte: a declaração, no momento em que cristaliza o direito à vida, dispõe expressamente também sobre a pena de morte. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Lá no artigo 3º da nossa DUD, ela vai nos trazer a seguinte situação: todo ser humano tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ponto. Ela não vai dispor aqui expressamente de forma alguma sobre essa situação de pena de morte. Vai nos trazer aí apenas a situação do direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certo? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, ó, no que concerne ao direito da propriedade, a declaração não faz nenhuma referência à propriedade coletiva. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Pois a nossa DUD ela faz sim referência à propriedade coletiva. Isso aqui lá no nosso artigo, ó, 17 da nossa DUD, certo? Ela vai trazer que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, certo? Então, alternativa B, incorreta. Letra C, ó, referente aos direitos sociais, a declaração os consagra como direito de terceira dimensão. Pessoal, alternativa também incorreta, certo? Tá certo? Alternativa aqui incorreta, pois a DUD ela não faz qualquer menção à geração ou dimensão de direitos, beleza? Então, alternativa aqui C, incorreta. Letra D, ó, estabelece o Tribunal Penal Internacional como órgão aplicador de suas normas e também como competente para julgar aqueles que a violarem. Pessoal, também a alternativa aqui está incorreta, certo? A nossa declaração ela não estabelece qualquer mecanismo de execução de suas normas, certo? Sendo uma resolução da ONU, a Declaração Universal ela não é considerada fonte formal do direito internacional, certo? Ela não possui aí força vinculante, não contém instrumentos ou órgãos próprios para obrigar o seu cumprimento, beleza? Então, a alternativa D aí está incorreta. E, por fim, letra E, é o que nos resta, gabarito aqui de nossa questão número 11, ó, diz o seguinte: o indivíduo tem direito a uma nacionalidade e não ser arbitrariamente privado dela, nem o direito de mudar de nacionalidade. Perfeito, senhores. Aqui, gabarito da nossa questão, letra E, está correta, conforme nosso artigo, ó, 15 da nossa DUD, certo? Que todo ser humano tem o direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, certo? Então, a alternativa aqui perfeita, conforme a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 12. Ó. Analisa as assertivas a seguir e assinala a alternativa que aponta as corretas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, vamos ver nossas alternativas. Ó. A1 diz o seguinte: não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Pessoal, aqui a alternativa 1 está correta, certo? Conforme o artigo 2º lá da nossa DUD, certo? Ela vai nos trazer lá que não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, certo? Então, a alternativa 1 aqui está correta. A 2, todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Também aqui a alternativa correta, certo? Por força lá do nosso artigo, ó, 6º da nossa DUD, certo? Todo ser humano tem o direito de ser, sim, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, segunda alternativa também está correta. 3, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Também aqui perfeito, alternativa 3 está correta, por força aí do nosso artigo, ó, 8º, certo? Lá da nossa declaração, certo? Então, todo ser humano ele tem o direito sim de receber dos tribunais nacionais remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais. Beleza? E por fim, a 4 diz que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Perfeito, senhores. Também aqui por força do nosso artigo, ó, 20 lá da nossa declaração, certo? Então, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, certo? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, mas aí todos têm o direito, sim, de liberdade de reunião, de associação, ó, pacífica. Beleza? Então, dessa forma, todas as alternativas aqui estão corretas. A 1, a 2,
a 3 e a 4. Então, o gabarito da nossa questão, número 12, letra E, ó, todas as alternativas corretas, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 13, ó. Acerca do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos ver aqui nossa sequência correta. Primeira alternativa diz o seguinte: todo ser humano tem o direito à saída e ao regresso de qualquer país. Pessoal, alternativa aqui falsa, certo? Pois aí a liberdade de locomoção ela é assegurada dentro das fronteiras de cada estado, certo? Veja aí por força do nosso artigo 13 lá da nossa declaração, certo? Ela vai falar que todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar, certo? Então, ao próprio país regressar. Então, você não pode aí sair e regressar de qualquer país, ok? Então, a alternativa aqui está falsa. Segunda alternativa, todo ser humano vítima de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Pessoal, também a alternativa aqui está falsa, certo? A Declaração Universal ela traz aí que o direito de asilo não é invocável em caso de crimes comuns. Então, nós estamos falando aqui de uma perseguição legitimamente motivada por crimes de direitos comuns, por força aqui do nosso artigo, ó, 14 lá da nossa dúvida, certo? Então, vai falar que todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outro país. Só que ela vai dizer que esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, o que a nossa alternativa aqui traz, certo? Legitimamente motivada por crimes de direito comum. Então, por esse motivo, alternativa falsa. E, por fim, nossa última alternativa diz que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, à residência dentro das fronteiras de cada estado. Perfeito. A alternativa aqui está verdadeira, certo? Conforme lá nosso artigo 13, que nós já explicamos lá a nossa primeira alternativa. Ele vai falar que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, ficamos aí com a sequência falso, falso, verdadeiro, gabarito nossa questão, letra D, falso, falso, verdadeiro, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 14. Assinala a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crimes de tortura. Então, pessoal, já entrando aí na parte de legislação extravagante, iremos trabalhar a partir de agora 7 questões aí de legislação extravagante, certo? Lembrando que nós distribuímos aí nossas legislações extravagantes conforme aí o perfil dessa banca, do Instituto OCP, o que ela gosta mais de cobrar, quais leis elas gostam mais de cobrar. Então, já iniciando aí crime de tortura, beleza? Letra A diz o seguinte, ó: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. Pessoal, a alternativa aqui está incorreta, certo? Correta aqui, conforme o nosso artigo 1º da nossa lei de tortura, é o seguinte: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, certo aqui seria ó, racial ou religiosa. E não aí sexual e ideológica, beleza? Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, resultando em perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Senhores, também aqui a alternativa está incorreta, certo? Essa conduta aqui narrada, ela não caracteriza tortura, e sim um crime de lesão corporal gravíssima, certo? Então, aqui não é crime de tortura, e sim um crime de lesão corporal gravíssima, certo? Então, a alternativa B está incorreta. Letra C, ó: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Pessoal, também a alternativa aqui está incorreta, certo? Essa conduta aqui ela não caracteriza tortura, e sim o constrangimento ilegal. Então, aqui nós estamos em frente de uma conduta típica de crime de constrangimento ilegal, certo? E não aí crime de tortura, beleza? Então, a alternativa C também está incorreta. Letra D, ó: submeter pessoa presa
ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Perfeito, pessoal. Perfeito aqui caracteriza, sim, essa conduta, o crime de tortura, certo? Conforme lá o nosso artigo, primeiro da nossa lei de tortura, certo? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, alternativa D, ó, gabarito nossa questão número 14, certo? E por fim, letra E diz, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pessoal, também aqui está errada, não se caracteriza um crime de tortura e sim crime de extorsão, certo? Então, letra E também está incorreta. Então, gabarito nossa questão número 14, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 15. Assinala a alternativa correta consoante a lei de tortura, nossa lei 9.455. Letra A. O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, a alternativa está incorreta, certo? O crime de tortura ele não é imprescritível, certo? O crime de tortura ele vai ser inafiançável, ele será inafiançável e sim insuscetível de graça ou anistia, certo? Então aqui o correto, ó, inafiançável. Beleza? Então, alternativa A está incorreta. Letra B, ó. Aquele que se omite diante de condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-las, incorre a pena de detenção de 2 a 4 anos. Também a alternativa que está incorreta, certo? A pena aqui de detenção não é de 2 a 4 anos, e sim de 1 a 4 anos, beleza? 1 a 4 anos. Isso aí são questões aqui já mais um pouco complicadas, falando de pena, mas lembre-se que já trabalhamos aí todas as nossas questões aulas anteriores e eu sempre alertei a vocês que essa banca do Instituto ACP, ela sempre gosta de cobrar essas situações de pena. Então, fiquem atentos aí para essa situação na prova dos senhores, certo? Letra C, ó. Se o crime de tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Pessoal, também aqui a alternativa está incorreta, certo? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, certo? E não 12 anos. Então, aqui é 10 anos, beleza? De 4 a 10 anos. Letra D, ó. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumente-se a pena de 1/6 a 2/3. Também aqui está incorreto, certo? Vai ser aumentada a pena aí de 1/6 a 1/3, certo? 1/6 a 1/3 e não de 1/6 até 2/3, beleza? Por fim, letra E, gabarito da nossa questão, diz o seguinte, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, aqui perfeito, certo? Conforme nosso artigo 1º, parágrafo 5º. Artigo 1º lá no parágrafo 5º. Parágrafo 5º vai falar assim, que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro, ó. Preste atenção, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, a alternativa aqui correta, nossa letra E, gabarito da questão número 15, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 16. No que diz respeito à Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340 de 2006, informe se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Então, vamos ver aqui nossa alternativa final, vamos assinalar aí nossa sequência correta. Primeira alternativa diz assim, ó, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou qualquer relação íntima de afeto. Pessoal, perfeito. Alternativa aqui verdadeira, certo? Aqui por força do nosso artigo 5º, certo? Da nossa Lei Maria da Penha, certo? Então, a alternativa 1 aí já está correta. Segunda alternativa diz o seguinte, ó, a agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, não pode ser caracterizada mais como relação íntima de afeto, razão pela qual restam afastadas as disposições da Lei
Maria da Penha. Pessoal, a alternativa aqui está falsa, certo? Alternativa falsa. Muito pelo contrário, certo? Do afirmado aqui. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza sim relação íntima de afeto, permanecendo as disposições contidas na Lei Maria da Penha, certo? Então, alternativa falsa, beleza? Próxima alternativa. Para a configuração da violência doméstica e familiar, existe a coabitação entre o autor e a vítima. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Não exige-se a essa coabitação entre o autor e a vítima, certo? Então, alternativa aqui falsa. Tanto isso aqui por força do nosso artigo 5º lá da nossa Lei Maria da Penha, como também por força da nossa súmula 600 do STJ, certo? Que ela vai nos trazer para a configuração da violação doméstica e familiar, prevista lá no artigo 5º da nossa Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima, certo? Então, alternativa aí, falsa. E, por fim, nossa última alternativa diz, ó, a violência psicológica reconhecida expressamente como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela atendida como qualquer conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Pessoal, quando estamos falando dessa situação que configura calúnia, difamação ou injúria, nós estamos falando aí da violência moral. Violência moral. E não da violência psicológica. Então, por esse motivo, também a alternativa aqui falsa. Ficamos com a seguinte sequência: verdadeiro, falso, falso e falso. Gabarito da nossa questão, letra E. Ó. Verdadeiro, falso, falso e falso. Então, letra E, gabarito da questão número 16. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 17. Conforme a Lei Maria da Penha, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos ver aqui, achar aquela alternativa aqui que está incorreta com relação à nossa Lei Maria da Penha. Letra A. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei dos Juizados, Lei número 9.099. Pessoal, a alternativa aqui está correta, certo? Isso aqui por força do nosso artigo, ó, 41, certo? Artigo 41 da nossa Lei Maria da Penha, que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, eles não vão se aplicar essa lei dos juizados, certo? Isso aqui está expressamente previsto lá no artigo 41 da nossa Lei 11.340, Lei Maria da Penha, beleza? Então, a alternativa A está correta. B. Ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico familiar, é pública e incondicionada. Pessoal, a alternativa aqui também está correta, certo? Isso aqui por força da nossa súmula 542 do STJ, certo? A ação penal é relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, é pública e incondicionada. Então, letra B, também a alternativa aqui está correta. Letra C, ó, é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras da prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica um pagamento isolado de multa. Também aqui a alternativa está correta, certo? Por força do nosso artigo 17 da nossa Lei Maria da Penha. Então, é vedada sim essa aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa, certo? Então, a alternativa C está correta. A D, ó, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Pessoal, perfeito também a alternativa correta, por força lá do nosso artigo 16, certo? Da nossa Lei Maria da Penha. Então, por fim, ficou nossa letra E, que, logicamente, gabarito da nossa questão número 17, ela vai nos trazer o seguinte, ó. A ofendida é facultada a opção de propor ação de divórcio e de partilha de bens no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, a ofendida ela é facultada a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável. Não essa situação aqui, ó, de partilhas de bens, certo? Ela será aqui facultada a propor ação de divórcio, certo? A ofendido tem a opção
de propor a ação de divórcio ou a dissolução de união estável, certo? Então, letra E, por esse motivo, está incorreta. Gabarito nossa questão número 17. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 18. Zeus, 27 anos, segurança, foi preso em flagrante por policiais militares enquanto vendia drogas em determinada praça pública de Anápolis. Concluindo o inquérito policial, Zeus foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput da Lei nº 11.343. Fim de instrução criminal, o juiz reconheceu o benefício do tráfico privilegiado. Condenando o réu à pena de reclusão de 3 anos e 2 meses. Nesse contexto, de acordo com as disposições do supracitado diploma normativo, assinala a alternativa que não apresenta um dos requisitos cumulativos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Senhores, então vamos ver aqui a alternativa que não está relacionada aos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pessoal, são 4 requisitos aí para a diminuição de pena do tráfico privilegiado. Primeiro nós vamos ter aí que o agente seja primário, certo? Temos aí o possuidor de bons antecedentes, que ele não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Então, nós temos essas 4 situações, ou seja, letra A, agente seja primário, está sim relacionado aos requisitos cumulativos. Letra B, a apreensão de pequena quantidade de droga, não tem essa previsão, certo? Então, não está prevista a situação de apreensão de pequena quantidade de droga como a reconhecimento de causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Então, gabarito aqui, questão número 18, a letra B, certo? Bons antecedentes também está incluso lá nos requisitos, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organizações criminosas. Então, são esses 4 aqui, ó, esses 4 itens aqui que são os requisitos cumulativos, certo? Para o reconhecimento da causa de diminuição da pena de tráfico privilegiado. Não se enquadrando aí a apreensão de pequena quantidade de droga. Então, gabarito nossa questão número 18, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 19. Pietro é promotor de justiça substituto em Goianésia, Goiás, e durante a jornada recebe relatório policial em que narra fato envolvendo o sujeito preso em flagrante, portando consigo meio quilo de maconha. Pietro fica em dúvida se poderia oferecer acordo de não persecução penal ao sujeito aprisionado, por tratar-se de crime envolvido por circunstâncias privilegiadoras que diminuem a pena aplicável. Diante disso, considera-se privilegiado o tráfico de entorpecentes. Então, pessoal, vamos ver aqui nossa alternativa, que está relacionada a crime de tráfico privilegiado, certo? Lembrando que, como já expliquei na questão anterior, nós teremos aí 4 requisitos, certo? Para ele poder ser concedido por esse benefício da diminuição de pena, certo? Que seria, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra a organização criminosa, certo? Então, vamos ver aqui nossa alternativa A. Desde que o agente seja não residente específico, ó, já vimos que não tem essa expressão aqui de não residente específico. Ele tem que ser, sim, ó, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas corretas e nem integra a associação criminosa perfeita. Agora, essa situação aqui de não residente específico, não. Ele tem que ser primário, certo? Primário. Beleza? Letra B, ó. Desde que o agente, para o seu consumo pessoal, semeie, cultive ou colha plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Também aqui não tem nenhuma relação com essa situação privilegiadora, certo? Situação aqui de pequena quantidade não tem nada a ver. Beleza? Então, incorreto. Letra C, ó. Desde que o agente colabore voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipe do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Também aqui não tem relação aí com essa situação privilegiadora. Letra D, ó. Desde que o agente seja primário, correto, de bons antecedentes, perfeito, não se dedica a atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Perfeito, senhores. Aqui, conforme nossa lei 11.343, certo? Tá conforme aqui o texto de lei. Então, perfeito, gabarito nossa questão número 19, ó, letra D. Por fim, letra A diz, ó, desde que o agente seja primário, possui atividade lícita e não se dedica a atividades criminosas nem integra associação criminosa, certo? Essa situação aqui de atividade lícita também não está expressadamente lá na nossa lei.
Então, gabarito nossa questão número 19, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 20. Pessoal, finalizando aqui o nosso simulado, estamos na 20ª questão, última questão do nosso simulado PMPE, certo? Espero que vocês estejam indo bem no nosso simulado. Deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão. Diz o seguinte, ó, de acordo com a lei anticrime, são crimes hediondos, dentre outros, os seguintes. Vamos lá. Letra A. Epidemia com resultado morte e corrupção ativa. Pessoal, a alternativa aqui está incorreta, certo? O crime aí de corrupção ativa não é rotulado como crime hediondo, beleza? Letra B, ó, extorsão mediante sequestro e lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. E aí, pessoal? Senhores, a alternativa aqui incorreta, certo? A extorsão mediante sequestro, ela é sim considerada hedionda, porém a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, por si só, ela não vai ser considerada aí crime hediondo, certo? Tendo em vista que ela só vai ser crime hediondo aí quando praticados contra as autoridades ou agente descritos lá no artigo 142 e 144 da nossa Constituição Federal. Lá o pessoal lá dos integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, certo? No exercício da função e decorrência dela. Então, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima só será hedionda nessa situação. Então, aqui por si só, ela não será hedionda, beleza? Letra C, ó. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Pessoal, a alternativa aqui correta, certo? Perfeito, de acordo com a nossa lei dos crimes hediondos. Artigo aqui, ó, 1º, lá no inciso 2º da nossa lei de crimes hediondos, certo? Então, um roubo aí, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, certo? E extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, certo? Ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, gabarito aqui de nossa questão número 20, letra C, beleza? Vamos ver aqui o erro das nossas demais alternativas. Letra D, ó. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum e associação criminosa. Senhores, o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, ele é sim considerado hediondo, certo? Agora, por outro lado, o crime de associação criminosa, ele não é considerado aí hediondo. Então, alternativa incorreta aqui, errada aqui para associação criminosa. E, por fim, letra A diz genocídio e homicídio simples. Pessoal, o homicídio simples por si só, certo? Ele não será hediondo. Ele será hediondo apenas quando cometido em atividade típica de grupo de extermínio, certo? Então, também aqui está errado, gabarito nossa questão número 20, letra C, certo? Finalizando aqui nosso simulado, espero que estejam todos aí tirado uma excelente nota, todos aí tenham conseguido gabaritar nosso simulado, certo? Então, ainda temos aí alguns dias, ainda mais de 2 semanas para a nossa prova, vamos ainda trabalhar ainda muito conteúdo até lá, estaremos com os senhores até o pós-prova, fazendo análise aí das nossas questões aí pós a prova, certo? Trazendo um gabarito aí para os senhores. Então, obrigado aí a todos que chegaram aqui até o fim do nosso simulado. Espero aí que todos estejam indo bem nas nossas questões. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.